Presidente, senhores deputados, eu não poderia deixar de usar a tribuna nesta sessão, na condição de presidente da Comissão de Educação desta Casa, para fazer aqui um comentário sobre a proposta do governo ilegítimo de Michel Temer de reforma do ensino médio. Deputado João Grandão, Vossa Excelência, que também é professor, deve estar indignado com a forma como o governo pretende fazer mudanças no ensino médio, que é uma etapa extremamente importante da formação dos nossos alunos. E, inegavelmente, o ensino médio precisa passar por mudanças, precisa passar por uma reformulação, porém, não pode ser desta forma como o governo está propondo. O golpe civil que a sociedade brasileira vivenciou agora, em agosto desse ano, que afastou uma presidente eleita sem a devida comprovação de crime de responsabilidade, colocou no governo um presidente sem voto, sem credibilidade e sem apoio popular, sem legitimidade. E esse governo agora procura expor a sua face de ruptura com os direitos sociais defendidos e construídos desde a promulgação da Constituição de 88. O governo Temer, com a PEC 241, um projeto de emenda constitucional, quer congelar por 20 anos gastos sociais, como gastos com educação e com saúde. Na verdade, nós temos, de acordo com a Constituição Federal, o estabelecimento de um percentual mínimo que deve ser gasto em saúde e educação. A União deve gastar, no mínimo, 18% em educação, e os estados e os municípios, no mínimo, 25% em educação, e 12% em saúde. O que o governo Temer quer fazer com a aprovação da PEC 241, articulada com outras medidas, é o congelamento dos gastos nas áreas sociais, principalmente nessas duas áreas que eu estou me referindo, por 20 anos. 20 anos. Como medida para se buscar o equilíbrio fiscal. Mas, agora, nos últimos dias, o governo vem anunciar uma medida provisória 746, que foi apresentada para a reforma do ensino médio, de forma unilateral e sem discussão, sem diálogo com a sociedade. É um absurdo que o governo federal queira reformar o ensino médio por meio de uma medida provisória. O que é uma medida provisória? É um decreto do governo que já entra em vigor na sua publicação e que depois precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional para se tornar lei. Mas, antes mesmo que o Congresso se manifeste, a medida provisória já entra em vigor. Então, vejam, senhores, é uma forma autoritária, no caso da educação, de você propor uma medida provisória, ou seja, entra em vigor já
e depois o Congresso se manifesta, reformando o ensino médio sem que professores, alunos, pais, especialistas da educação, Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais de educação possam se manifestar sobre a matéria. É importante dizer que nas universidades, os professores, especialistas, estão há muito tempo debatendo um novo formato para o ensino médio no Brasil. Agora, sem que a sociedade se manifeste, seja consultada, o governo quer fazer a mudança de cima para baixo, de uma hora para outra, através de medida provisória. Mas, além de questionar a forma como o governo está fazendo, eu gostaria também aqui de questionar o conteúdo desta medida provisória, porque ela, na verdade, fragiliza o ensino médio. Ao invés de reformar o ensino médio para fortalecer, para dar uma base consistente de formação para os nossos alunos, para preparar os alunos com mais conteúdo, com mais solidez para o ensino superior, vem uma reforma aí para fragilizar o ensino médio e eu diria até para jogar os alunos das escolas públicas no ensino que deixa a desejar, poderíamos dizer assim, em termos de qualidade. Porque a medida provisória, ela atenta contra o direito do cidadão que faz o ensino médio a uma formação plena para a cidadania e para o trabalho. Na verdade, abre canais para a mercantilização da escola pública e evidencia a face mais perversa do golpe civil que foi dado aqui no Brasil contra a sociedade brasileira, os estudantes, os professores e a educação pública. Esse governo que é avesso ao diálogo, que não estabelece canais de negociação e debate com a sociedade, na verdade, estabelece aqui uma proposta de fragmentação do ensino médio e do estabelecimento de canais para parcerias público-privadas na educação. É inegável a necessidade de um debate aprofundado sobre o ensino médio, mas não desta forma como o governo está fazendo. Na verdade, o governo parece desconhecer que existe toda uma vida de práticas, experiências, conhecimentos de professores, estudantes, pelo Brasil afora, no interior das universidades, que tem muita contribuição a dar para a reforma do ensino médio no Brasil. Mas eu quero aqui elencar 10 pontos que esta medida provisória propõe para o ensino médio. Primeiro, a parte básica do ensino médio, ela vai ser reduzida para 1 ano e meio. É bom lembrar que o ensino médio no Brasil se dá em 3 anos. A parte básica da formação geral do ensino médio, obrigatória, seria em 1 ano e meio apenas. E depois os alunos já seguiriam para os chamados itinerários formativos, ou seja, ele escolheria qual caminho que ele queria seguir, que ele gostaria de seguir dali para frente. Então ele faz 1 ano e meio de formação geral no ensino médio e no outro 1 ano e meio ele vai escolher se ele quer nas áreas das matemáticas, linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e profissionalizante. Aí o aluno monta o seu currículo, ele monta a sua grade curricular. Eu quero seguir a área das ciências da natureza. Então, eu vou estudar aqui essas disciplinas
e vou escolher aqui um curso profissionalizante, deixando de lado outras disciplinas da formação geral básica. Aí eu me pergunto, os alunos das camadas mais abastadas, das escolas particulares, que tem dinheiro para pagar uma escola cara de tempo integral, ele vai ter essa mesma formação? Não. Ele vai ter a formação geral acrescida de outras formações que ele possa escolher, mas nunca reduzindo a quantidade de disciplinas, de conhecimentos que ele possa receber. O que eu queria dizer aqui, destacar, é que essa reforma que o governo Temer está propondo para o ensino médio significa um grande atraso, um grande retrocesso na educação. Voltamos a um período de séculos atrás, em que os educadores chamavam de educação dualista. O que é uma educação dualista? De um lado, uma educação para formar as classes dirigentes das famílias mais abastadas. E de outro lado, uma formação inferior para as camadas populares. O que essa reforma aqui está propondo? Os pobres, eles já no ensino médio escolhem uma profissão, têm uma formação mínima ali naquela profissão e depois já vão para o mercado de trabalho. É isso que o governo quer, deputado João Grandão, formar mão de obra barata para o mercado de trabalho. Porque esse aluno ele não vai ter uma formação universalizante no ensino médio, depois vai para uma faculdade, fazer um curso superior, tirar o seu diploma e ir para o mundo do trabalho com uma formação integral em nível superior, para que ele possa, inclusive, receber um salário compatível. Não. Ele vai no ensino médio, faz 1 ano e meio, depois escolhe uma profissão, sai um técnico, e lá ele vai para o mercado de trabalho com um salário inferior. O governo quer formação de mão de obra barata para atender os empresários. Essa é a intenção dessa reforma do ensino médio que está sendo proposta por essa medida provisória. É importante lembrar que nessa reforma do ensino médio não haverá todas as 5 áreas em cada escola. Cada escola pode ter apenas uma dessas áreas de formação, o que pode fazer com que cada periferia só tenha a opção de fazer o profissionalizante, por exemplo. Então, hoje você tem nas escolas de ensino médio uma formação geral. Mas daqui para frente, a escola de ensino médio lá na Moreninha, ela vai se especializar nas ciências da natureza. O aluno que escolher matemática, português ou ensino profissionalizante, ele vai ter que atravessar a cidade para procurar uma escola que ofereça aquela área de conhecimento. Porque não serão todas as escolas que vão oferecer todas as áreas. Olha só como é que fica. A escola vai oferecer 5 áreas de conhecimento, ela tem que ter um corpo docente, né? Bastante diversificado, heterogêneo, oferecer essas opções todas. Não vai acontecer isso. A escola vai oferecer 1, 2 áreas. O aluno que mora naquele bairro, ele vai ter que ir lá em outro bairro procurar a área de conhecimento de interesse dele. Olha que absurdo que nós vamos vivenciar daqui para frente. Deputado João Grandão. Nobre deputado, primeiro parabenizar pelo pronunciamento com conhecimento de causa. Eu também sou professor, sou concursado pelo Estado, tive a oportunidade também de trabalhar por um período na própria Universidade Federal e tal. Agora eu imagino exatamente o que o senhor está colocando aí, né? Como é que vai ficar essa estruturação física, né? Como é que é a estruturação física de tudo isso para poder as coisas acontecer? Nesse aspecto, corre um risco muito grande do próprio aluno entrar para o verdadeiro desestímulo. No momento em que ele tem que sair procurando as possibilidades, e ele vai perceber que ele vai ter que andar 15 quilômetros, 10 quilômetros, sei lá, para poder se adequar àquilo que efetivamente ele quer fazer, ele
desiste. Agora, essa é a verdadeira intenção, né? Na verdade, quando propõem uma mudança dessa, eles querem exatamente atribuir que o sujeito, né, passa a ser objeto da história, né? No momento em que ele tem condições de ser sujeito dela, ainda ele pode pensar, ele pode discutir e tal. Nesse aspecto que está sendo colocado, vai passar a ser o próprio objeto. Ou seja, vai ser criado as verdadeiras condições, né, de proliferar a falta de informações, né, de proliferar o oportunismo, entre aspas, se ele não pega aquela situação em relação ao que ele pode estudar, ele vai correr o risco de ficar numa situação de constrangimento social, né? E aí o próprio Estado pode, nesse aspecto, pode dizer, olha, o Estado está oferecendo, mas é o aluno que não está querendo. O argumento vai ser exatamente isso. Condições nós estamos dando, mas o aluno não analisa a questão social, entendeu? Então, uma das nossas preocupações, e Vossa Excelência está correto, é em relação à mão de obra que está querendo se criar. Primeiro, de uma forma direcionada para atender uma situação fática, que é a questão dos empresários, e particularmente com a situação que está sendo colocada, de uma terceirização desenfreada, né? De uma precarização da mão de obra, né? De uma desestabilização social entre o patrão e o empregado, portanto, a relação laboral ela vai sofrer uma situação de estrangulamento, onde vai colocar aí no mercado pessoas que não têm um sindicato combatente para poder fazer a disputa em relação ao salário, vai fazer um processo de negociação, e assim é que está sendo colocado, patrão e empregado direto, portanto a relação laboral sofre um estrangulamento nesse aspecto. Portanto, essa é a proposta que está sendo colocada. E aí coloca exatamente isso dentro do processo educacional, onde deveria ser ao contrário, né? A educação deveria ser a mola propulsora para você poder tomar as suas decisões e efetivamente passar a ser sujeito da sua situação e não objeto dela. E é exatamente isso que está acontecendo, uma reforma de cima para baixo, uma reforma sem nenhum tipo de discussão, uma reforma onde atende interesses que não são nem podemos dizer que essa reforma atende interesse político, porque não atende interesse político. Ao contrário, ela desestabiliza os interesses políticos, essa é a grande verdade. Então, parabéns, deputado Pedro Kemp, e nós, com certeza, vamos estar atentos. Agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo o meu pronunciamento, e é isso mesmo que vai acontecer. Formação de mão de obra barata, e outra coisa importante, é importante a gente lembrar aqui que essa reforma do ensino médio atende a interesses políticos de uma classe determinada, né? Dos empresários que querem mão de obra barata formada para o mercado e não profissionais altamente qualificados, com curso superior, com diploma. E é importante a gente ressaltar aqui que uma reforma feita de cima para baixo, sem qualquer diálogo com a sociedade. Eu questiono aqui, o ensino médio hoje, em 3 anos, já é desestimulante da forma como ele está. Agora, veja bem, o ensino médio, com a formação geral em 1 ano e meio, e depois o aluno escolheu uma área de conhecimento para fazer mais 1 ano e meio, muitas vezes não próximo à sua casa, numa escola distante. Se esse ensino médio vai ser, de fato, estimulante para o aluno. Em 1 ano e meio, não dá tempo para os estudantes terem acesso a um conteúdo mínimo das principais disciplinas. Hoje já é impossível. Hoje nós temos disciplinas com 1 aula por semana ou 2 aulas por semana apenas. Não é possível você fazer qualquer aprofundamento de conteúdo dessa forma. Agora, imaginem concentrar todas as disciplinas obrigatórias em 1 ano e meio. Outro ponto importante que eu quero ressaltar aqui
é privar os alunos do direito de acesso a esses conteúdos dessas disciplinas. Outro ponto importante, a carga horária, está falando a medida provisória, vai passar de 800 horas para 1.400, o que aparentemente seria interessante. Mas na medida provisória está claro que parte dos créditos pode ser contada com experiência profissional, atividades à distância e etc. Quer dizer, bom, o aluno, ele tem um cursinho lá no Senai, então ele pode aproveitar aquele curso que ele fez para eliminar alguns créditos dessa carga horária de 1.400 horas. Ele tem uma experiência profissional numa determinada empresa, ele leva um certificado e vai abater os créditos da sua carga horária de 1.400 horas. Vejam bem, ele faz um curso à distância, de português, de matemática, de física, de química, e apresenta o seu certificado, e isso vai abater os créditos na sua carga horária de 1.400 horas. Olha só a que ponto nós estamos chegando. Como é que vai ser o critério de avaliação, o critério para verificar o desempenho desse aluno nesses cursos, nessas experiências que ele tem fora? Outro ponto que eu quero ressaltar, a medida provisória retira da grade curricular obrigatória do ensino médio, educação artística e educação física. Vejam só, no ano em que o Brasil realizou as Olimpíadas e as Paralimpíadas aqui, nós estamos tendo o governo propondo aqui a retirada da educação física do currículo do ensino médio. Educação artística, estudar a história das artes, a influência das artes na cultura dos povos, na literatura, enfim, nas atividades da sociedade. Isso aí é só para os ricos, Conhecimento geral da cultura, das artes, inclusive estimulando aqueles alunos talentosos para que possam desenvolver seus talentos. Não, isso é para os ricos. Os pobres não precisam ter acesso a esses conteúdos. Eles precisam aprender uma profissão para ir trabalhar logo, para servir de mão de obra no mercado de trabalho. Outro ponto que chama a atenção dessa reforma é que se retira a obrigatoriedade das disciplinas de sociologia e filosofia. Agora aí, a gente pode dizer que não é uma proposta isenta do governo, de jeito nenhum. Ela é uma proposta que tem o objetivo de eliminar na educação aqueles instrumentos que possam levar os alunos à formação de uma consciência crítica da realidade. Tirar a sociologia, que é o estudo da sociedade, dos grupos sociais, da influência desses grupos na vida das pessoas. Retirar a filosofia, que leva a questionar, que leva a discutir a organização social, que leva a discutir, inclusive, os fundamentos das ciências. Isso é retirar dos alunos o direito à formação de uma consciência crítica da realidade. A ditadura militar já fez isso no passado, eliminando essas disciplinas que levavam os alunos a pensar criticamente. O que a ditadura militar fez? Retirou filosofia, retirou sociologia, retirou uma série de conteúdos e criou aquelas disciplinas, Educação Moral e Cívica e o SPB, Organização Social Política Brasileira. Para quê? Para ensinar os alunos, bater continência para a bandeira nacional,
cantar bem o hino nacional e conhecer bem, né, a organização política do seu país, o que é o governo, poder executivo, legislativo, judiciário. Essas matérias. Eu fui professor de Educação Moral e Cívica e o SPB, no ensino fundamental. Comecei aí minha atividade, né, como professor. Formava fila, batia continência, mão no peito. Uma formação bem dentro do espírito do regime militar. Agora, o aluno crítico, questionador, que percebe as contradições na sociedade, opa, isso aí é subversão. Isso é um perigo, perigo. O que o governo Temer está fazendo, retirando do currículo do ensino médio, sociologia, filosofia, é a mesma coisa. Eu não duvido que algum deputado desse congresso medíocre que nós temos hoje não vá apresentar uma emenda nessa reforma do ensino médio para colocar lá Educação Moral e Cívica e o SPB. Eu duvido que um daqueles deputados que votaram no impeachment da Dilma falando assim, pela minha família, pela minha esposa, recatada e uma pessoa, do lar, que eu voto sim, que um desses deputados que votaram pelo meu cachorrinho, pela minha avó, minha tia, pelo meu marido, que é um prefeito honesto, que depois foi preso, que um desses deputados não apresente uma emenda nessa medida provisória ridícula para trazer de volta Educação Moral e Cívica e o SPB nas escolas. Então vejam a reforma do ensino médio que o governo Temer quer fazer. Tira a educação física, tira a educação artística, tira a sociologia, tira a filosofia. Aí os pobres, eles fazem 1 ano e meio de formação geral que não dá para aprender nada, e depois 1 ano e meio escolhe uma profissão e vai trabalhar nas grandes empresas como mão de obra barata. Outro absurdo dessa medida provisória, deputado João Grandão, não precisa mais ter professor formado com licenciatura, é só ter notório saber. Está falando aqui a medida provisória. Tem uma pessoa que sabe muito química, ele é químico, trabalha lá numa indústria de produtos químicos, ele tem notório saber. A escola está precisando de um professor de química, contrata ele não precisa ter licenciatura, não foi formado. Sabe o que vai acontecer? Os alunos que estão hoje nas faculdades, cursando licenciaturas, não vão ter emprego. Ou o salário deles vai lá embaixo. Porque qualquer um vai poder dar aula. Tem um professor de mecânica, que ele é mecânico lá, nunca fez uma faculdade, mas ele tem notório saber, ele vai ser chamado a dar aula na escola, no ensino profissionalizante. Então, a medida provisória, ela abre essa brecha para professores que não são formados, só ter notório saber. Nos últimos anos no Brasil, qual foi o esforço do MEC, do Ministério da Educação e Cultura? Foi obrigar que professores tenham que ter, no mínimo, curso superior, em determinadas disciplinas, nas habilitações do ensino médio. É claro que a gente tem dificuldade, em alguns municípios do interior, você não encontra um professor formado em física, em química, essas disciplinas principalmente. Agora, você tem que ter um professor formado, habilitado, que tenha conhecimento nessa área para dar essa disciplina, mas não você contratar qualquer pessoa que diga ter notório saber. Então vejam bem, é uma reforma extremamente complicada e isso tem um impacto tremendo nos cursos de licenciatura, nos quais se encontra a camada mais pobre de estudantes nas universidades públicas. A medida provisória também prevê a concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, ou seja, já no meio do curso,
o aluno pode ser encaminhado para o mercado como força de trabalho mais barata, porque ele não tem diploma, vai ter apenas um certificado. Olha só, essa medida provisória, ela prevê que o menino está lá estudando na metade do curso, ele possa ter um certificado provisório para ele ir para uma empresa. A empresa fala, olha, você já fez aí 6 meses, né, de formação nessa área, traga lá um certificado da escola, nós vamos te contratar aqui. Sem que ele tenha o diploma, sem que ele tenha concluído o curso. Veja a intenção dessa reforma do ensino médio, se é melhorar o ensino médio, se é melhorar a qualidade da formação dos alunos, ou se é para fazer uma formação meia boca. Meia boca. A medida provisória também prevê aproveitamento de créditos no ensino médio para o ensino superior. Olha só o que nós estamos prestes a assistir. O aluno terminou o ensino médio, ele vai para o ensino superior. Lá na faculdade ele pode apresentar alguns certificados do que ele já fez no ensino médio. Vossa Excelência, disporá 2 minutos para concluir. Vou concluir. Para eliminar algumas disciplinas, alguns créditos na faculdade. Lá na faculdade. Já que ele fez uma formação específica no ensino médio, então ele leva um certificado para a faculdade e ele já elimina uma série de matérias, já elimina os créditos no ensino superior. E para finalizar, essa medida provisória prevê a obrigatoriedade do inglês, que também é o quê? Exigência do mercado. O que o mercado exige? Inglês. Você fala inglês? Você tem um cursinho de inglês? Não é? Então, toda essa reforma está voltada para o mercado, para as empresas. Você vai fazer uma ficha de inscrição lá para disputar uma vaga. Você tem inglês? Fala alguma coisa de inglês? É fluente, não é? Então, para concluir, essa reforma do ensino médio é uma piada. Pela forma como ela está sendo feita, através de medida provisória, sem debate, sem discussão, sem aprofundamento, sem a participação dos professores, sem a participação dos alunos, e também pelo seu conteúdo. Não vejo aqui nenhum ponto positivo em que possa apontar para uma melhoria da qualidade da formação do aluno no ensino médio. Pelo contrário, o que a gente pode ter é uma formação ainda mais inadequada, superficial e voltada exclusivamente para atender os interesses do mercado de trabalho. Então, senhor presidente, eu espero que haja uma reação da sociedade, que as universidades, os professores, os especialistas da educação, os conselhos de educação de todo o país, dos estados, o Conselho Nacional de Educação, todos eles possam se manifestar contra essa medida provisória, inclusive propondo, sim, a abertura e aprofundamento do debate para uma outra reforma do ensino médio que possa fortalecer a base da formação global do aluno, um ensino universalizante que possa colocar à disposição dos alunos a gama de conhecimentos que ele precisa ter para depois enfrentar o ensino superior e ter uma formação sólida, como profissional competente, qualificado e preparado para enfrentar não o mercado de trabalho, mas o mundo do trabalho, as relações de trabalho. Então, eu espero que haja um aprofundamento desse debate e que essa medida provisória jamais seja aprovada da forma como foi proposta pelo governo ilegítimo do senhor Michel Temer. Muito obrigado.